Oi, gente. Bolsonaristas e alguns jornalistas liberais estão disseminando a notícia falsa de que Lula teria autorizado a cobrança de taxas em Pix empresarial. A Carla Zambelli, por exemplo, colocou isso em suas redes sociais. Isso daí é notícia falsa e eu vou esclarecer nesse vídeo. É muito importante que vocês compartilhem esse vídeo para as pessoas saberem a realidade, inclusive com provas do que é a realidade, não é? O Estadão, por exemplo, esclareceu que Lula mandou a Caixa recuar depois da decisão de taxar pessoas jurídicas, uma decisão que foi feita, a resolução dessa decisão foi de 2022, ano passado. A autorização veio em 2020, a autorização de cobrar a taxa de Pix em 2020. E a decisão da Caixa Econômica de fazer essa cobrança e começar essa cobrança foi em 2022, que estava sendo executada agora. Isso foi esclarecido numa resposta a Mônica Bergamo, que também disseminou essa notícia falsa. Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, vocês vejam a importância da gente desmentir isso. Ela disse: governo Lula decide cobrar taxa de tarifa de Pix de pessoa jurídica que tem conta na CEF. Aí a primeira mensagem respondendo a ela na rede social é: Mônica, isso é um projeto da Caixa Econômica Federal que foi decidido na gestão passada. Reclama do banco, não finge que foi do governo quem decidiu isso. E aí tem uma imagem aqui, ó, da Caixa Econômica Federal dizendo: importante, a partir de 01/10/2022, ano passado, Caixa iniciará a cobrança da tarifa dos clientes, pessoa jurídica, pelo envio e recebimento de Pix. E um monte de gente, foram várias pessoas nas redes sociais da Mônica Bergamo esclarecendo para ela a realidade dos fatos, de que foi na gestão passada. A autorização, inclusive, vejam aqui, ó, a autorização veio em 2020, ainda no governo Bolsonaro, por meio da resolução BCB número 19 do Bacen, determinou Pix gratuito apenas para pessoas físicas, empreendedores individuais, enfim. E essa autorização veio em 2020, mas a decisão da Caixa Econômica de começar a cobrar de empreendedores no Pix foi no ano passado. No ano passado. E o presidente da Caixa Econômica não comunicou isso ao presidente da Casa Civil e ao Lula e aos ministérios. Agora, simplesmente não disse. Aí ia começar a cobrar. Assim que Lula soube, Lula disse: não, isso não vai acontecer, e a Caixa suspendeu a cobrança para pessoa jurídica após a determinação de Lula. E aí a Mônica Bergamo teve a cara de pau de dizer: tanto foi que voltou atrás, Planalto acaba de dar a ordem do recuo. Não, a determinação, e aí as pessoas respondem a ela: autocrítica não é desonra, viu? O governo anterior deixou várias sabotagens para o governo atual. Mônica, me permite uma complementação. E as pessoas aqui, ó, foram corrigindo ela, e ela continua mantendo a mentira. As provas sendo postadas para ela, todas as provas, e ela não quis aceitar. E a Carla Zambelli ainda teve a cara de pau, se vocês forem no perfil da Carla Zambelli, a cara de pau de dizer: vitória é nossa, conseguimos derrubar com a ajuda de vocês a taxação. Não, Carla Zambelli. A decisão aconteceu no governo passado, em 2022. Foi a Caixa. Primeiro, que não foi o Bolsonaro que ordenou isso. Foi uma decisão da presidência da Caixa Econômica Federal feita durante a gestão do governo Bolsonaro. Durante a gestão do governo Bolsonaro, a presidência da Caixa Econômica decidiu que iria começar a cobrar taxa de quem faz Pix empresarial. Aí, esse ano, Lula, já presidente, esqueceu de notificar a Casa Civil de que iria fazer isso. Assim que a Casa Civil foi notificada, assim que Lula ficou sabendo, Lula disse: não concordo com isso. Pix não deve ser taxado, nem pessoa física, nem pessoa jurídica. E como a Caixa Econômica Federal é um banco público em que o Estado tem um grande controle, nós não vamos permitir que essa decisão da gestão passada vigore agora.
né, que ocorreu durante a gestão passada e realizada pelo banco. Mas enfim. Olha, da Carla Zambelli, eu acho que todos nós já esperávamos esse tipo de notícia falsa. Nós esperávamos isso da Zambelli. Aliás, a Zambelli, eu brinquei aqui que ela foi abandonada pela advogada, porque a advogada dela, de certa forma, disse para ela parar de dizer notícias falsas, e a Zambelli meio que disse para ela que não tinha como, né? Se parar de mentir, a Zambelli para de falar. Né? Se a Zambelli tiver que parar de mentir, a Zambelli para de falar, para de postar, não funciona, não é? Mas de uma pessoa que é uma jornalista atuando num jornal como a Folha de São Paulo, a gente esperava talvez um pouquinho mais de seriedade, ou pelo menos de reconhecer o erro quando as provas e as evidências foram postadas. Tem um monte de gente postando as provas para Mônica Bergamo. Um monte. Se vocês forem, eu vou deixar os links no comentário fixado, vocês vão ver. E por orgulho, por arrogância, por talvez prepotência, ela parece ser incapaz de reconhecer que errou. Errar é uma coisa que todos nós cometemos. Tem vídeos meus aqui no canal reconhecendo erros, dizendo, pô, errei, falei uma coisa que não era verdade, eu me atrapalhei, a informação. E aí eu reconheço. Alguns vídeos, inclusive, que tem coisas erradas, eu transformei eles em formato não listado e eles não são visíveis mais. Alguns eu deletei, alguns eu deixei em formato não listado. Ou eu deixo uma explicação embaixo também, dizendo, olha, a informação completa é a tal. Porque a gente não tem como acertar sempre. Mas a gente deve ter, e temos o dever, de nos corrigir quando corrigem a gente. Infelizmente, a Mônica Bergamo parece ser incapaz de emitir uma errata. Né? É lamentável isso. Eu fico triste de ver jornalistas trabalhando para jornais. Claro, são jornais corporativos. A gente sabe que representam a mídia corporativa que muitas vezes se vê muito incomodada com um líder de origem popular ganhando popularidade. Aliás, eu acredito que essa virada da mídia corporativa contra o Lula, e vocês já devem ter observado essa virada acontecendo, me parece que tem a ver com o crescimento da popularidade do Lula. A Quest já soltou que a popularidade do Lula está crescendo. O PIB aumentando, dólar caindo, indicadores melhores. A medida da farmácia popular tende a aumentar a popularidade de Lula bastante e tende a fortalecer o pensamento de esquerda no Brasil. E talvez, só talvez, o fortalecimento de um pensamento de esquerda seja ameaçador não só para os bolsonaristas, mas também para os liberais. E isso talvez ajude a explicar essa disseminação de notícias falsas como essa. É uma hipótese. Mas eu espero que vocês compartilhem para que a gente combata esse tipo de mentira disseminada nas redes. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.